você ouvir frequentemente, vai se tornar a sua referência. E a realidade não importa mais. A verdade, o que você vê, é alternativa e não tem importância. Importância é a loucura na qual você interpreta os fatos. Fala para mim, normal e comum. Normal e comum. Eu vou contar uma história. Antes, nada do que você está fazendo aqui terá sentido se você não entender algo. Então olha o que eu estou dizendo, nada do que nós estamos fazendo aqui, nada do que você está fazendo vai ter sentido se você não entender que, olha só, se você possui dentro de você, desde a sua pior versão até a sua melhor versão, ok? Fala, pior versão, melhor versão. Onde é que todas essas versões estão? Onde é que elas estão? Ouça, olhe bem nos meus olhos. Eu e você temos N versões. Numa análise combinatória, nós temos 10 bilhões de combinações de versões. Combinando 11 áreas da vida, 10 pontos para cada área. A pior das piores. Quem já viu uma versão feia sua? Quem já viu uma versão feia? Que depois botou a cabeça, o que é que eu fiz? E alguém disse, não era ele. Alguém já viu isso? De fato não era aquela versão, era uma outra versão sua. E essa versão está aí. Quando é que ela vem e surge? Sobre fortes emoções, ok? Ou quando você muda as suas crenças. Quando vem forte emoção, ela vem e volta. Mas quando você muda as suas crenças, ela se instala. Então nós temos a pior das nossas versões, uma versão mediana, até a melhor das versões. E todas estão aqui. O meu desafio, o teu desafio é trazer a nossa melhor versão. Quem está entendendo isso? E ela está aí. E essa versão vai surgir. Então, entendendo que dentro de você e dentro de mim tem desde a nossa pior até a nossa melhor versão, ok? Por que se contentar com uma versão qualquer? Uma versão sua alternativa? Por que se contentar com uma versão com algum tipo de dificuldade se você pode trazer uma versão muito melhor? Por que trazer uma versão que tem endividamento, que tem corda no pescoço, que tem problemas no casamento? Você pode trazer uma versão feliz, plena e abundante. O que eu faço todos os dias da minha vida é trazer a minha melhor versão, sem sofreguidão, sem exagero, sem desespero, mas todos os dias de manhã. Paulo, onde é que você está 10 horas? Tomando café com a minha esposa. 10h30 até as 11, 11h15, eu estou mergulhado nos braços de Deus, estudando a Bíblia, lendo, orando. Eu preciso disso. E depois de 11h15 a meio-dia, estou trabalhando as minhas crenças, para que surja uma versão melhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, se eu tenho N versões, por que me contentar com uma versão qualquer minha, se eu posso ter uma versão muito melhor? Quem está me entendendo diz eu estou. Você está entendendo o que você veio fazer aqui? Trazer uma versão o quê? Muito melhor, fala muito melhor. O primeiro grande impacto que a minha vida teve foi quando eu ouvi essa frase desse autor, Richard Bandler. Eu li essa frase, não entrou em mim, mas depois uma pessoa olhou para mim nos meus olhos e me fuzilou com essa frase. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito, muito melhor? Por que continuar sendo a mesma esposa, se você pode ser uma esposa muito melhor? Por que continuar tendo o mesmo casamento, se você pode ter um casamento muito melhor? Por que continuar vivendo a mesma vida financeira, se você pode viver uma vida financeira muito melhor? Por quê? Por que se contentar com pouco? Quantas pessoas nunca haviam perguntado a si mesmas, por que continuar vivendo a mesma vida que eu sempre vivi? Quantas pessoas estão vivendo um casamento infeliz, vidas financeiras precárias, e nunca parou para se perguntar, por quê? Por que não mais? Por que não muito mais? Então, nada que nós estamos falando aqui tem sentido se você não fizer essa pergunta para você. Faz essa pergunta para você, traz na primeira pessoa. Por que eu continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser? Pergunta para você em voz alta, vai lá, pergunta para você. Por que se contentar tendo a mesma vida que você sempre teve, você pode ter uma vida melhor? Então, nada vai fazer sentido se você isso aqui não te questionar, se você não entender que você pode ter algo, ser alguém muito melhor. Então, você vai entender agora. Eu vou contar uma história, duas histórias. A história é da família do João. João, homem, classe média, 46 anos. E todo dia ele chega em casa por volta das 8 horas, ele abre a porta da casa, e quando ele entra carregando sua pasta, o seu filho, de 16 anos, está no game, no Free Fire, matando um monte de gente. E ele olha para o pai e vira. E o João olha para o filho dele, vai sorrir, e o filho finge que não viu. Só que o João, como eu e como você, ele tem uma voz interna. E a voz que falou para ele foi a voz da consciência. E a voz da consciência disse, ei, o teu filho, adolescente, te viu e não falou com você. Fingiu que não te viu. E sabe o que o João diz? O João diz, indo para o seu quarto, é assim mesmo. Adolescente é assim mesmo. Isso é normal. A voz tenta dizer, não, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E ele diz, voz, é normal e está acabado.
E ele vai caminhando, o filhinho pequeno dele está brincando com o Indômino Rex e o Tiranossauro Rex, daquele filme. E ele esbarra no pai, e bate assim e continua. E a voz interpela ele de novo e diz: ei, o teu adolescente fingiu que não te viu, mas o teu filho pequeno esbarrou em você e seguiu correndo como se você não existisse. Ô voz, não perturba, isso é normal, crianças são assim. E a voz grita e diz: não é normal, pode ser comum, mas não é normal. E ele conta historinha. Toda família é assim, você que não sabe. E aí vem a filha, 22 anos, no seu celular falando com as amigas, e também esbarra no pai. Ô pai, eu hein? Parece que está cego, está velho agora, não enxerga não, eu hein? E segue. E a voz diz: ei, o de 16 anos não falou com você, o de 5 anos esbarrou e não te viu, a de 22 é uma mulher, foi grosseira com você. E o que é que ele diz? Conta historinha, fala historinha. É normal, voz, esses jovens hoje em dia não estão preparados para a vida, isso é normal. E ele vai para o quarto. E finalmente alguém fala com ele, a esposa falou com ele, e a esposa disse: dessa vez você trouxe o pão e o leite? E ele disse: claro, né? E ele entrou com a sua pasta, toma o banho e sai do banheiro com a sua pasta e vai para a cozinha. E na cozinha ele abre o forno, pega seu prato que a funcionária deixou pronto, põe na mesa, pega uma garrafa de refrigerante, põe e senta ali sozinho, põe a mão na cabeça e começa a comer. Tudo que ele ouve é o barulho dos carros, o latido dos cachorros, e a voz da consciência não aguenta. Ela diz: ei, 3 filhos estão aqui, a esposa está aí, e depois de uma jornada de trabalho você está comendo sozinho, mais uma vez. E o que é que ele disse para a voz? Fala para mim, o que é que ele disse para a voz? Ô voz, é normal, não enche o saco, família moderna é assim mesmo, cada um fazendo a sua. E ele vai calando a voz, e ele acaba de comer, põe um prato na pia, o refrigerante na geladeira, pega a sua pasta e vai para a sala. E na sala, ele abre as contas que ele tem para pagar. Para o lado esquerdo, as contas que ele não consegue pagar naquele mês. E do lado direito, as contas que ele consegue. Paga as contas, um suor desce, o nervosismo de tantas contas. E a voz tenta ajudar, a voz da consciência tenta ajudar e diz: ei, você vai quebrar. Você está pagando juros de cartão de cheque especial, de cartão de crédito. Você vai quebrar. Gerencia tuas crises, negocia o que você deve. Você vai quebrar. E ele diz: voz, depois de uma pandemia como essa, acha que só sou eu que estou endividado? Está todo mundo endividado, voz, não me enche o saco. É normal estar endividado hoje em dia. É normal, fala comigo, é normal. E ele guarda as contas que pagou, guarda as contas que não pagou, pega a pasta e vai para o seu quarto, põe a pasta do lado da cama e liga a televisão. E ele começa com um telejornal, um filho fala alguma coisa, ele diz: eu não tenho direito de assistir um filme nesse mundo, sou escravo mesmo, nenhum filme eu tenho direito de assistir na minha casa. E o filho se cala, e ele começa às 9h30 da noite assistindo um telejornal, 10 horas ele muda de canal e tem o primeiro filme, e depois 11h30 tem o segundo filme, depois tem um filme de pornografia, e a esposa está dormindo do lado dele, e a voz diz: ei, a tua esposa, a mulher que você ama, que amou, está do teu lado, e você está saciando sozinho, para uma televisão, quando você tem a mulher da tua vida do teu lado. Ah, voz, isso é normal, voz, todo mundo aqui vive na pornografia, é normal. Não, não é normal, é comum, mas não é normal. Não enche o saco, voz, não enche o saco. E dá 1h da manhã, 1h30, ele não aguenta mais, tenta dormir, não consegue, toma um comprimido não faz mais efeito, e ele toma o segundo comprimido, e a voz diz: você vai se acabar, 2 comprimidos para dormir, tomando anestésico para dormir, e ele dorme exausto, cansado, e quando ele acorda tarde, atrasado para o seu trabalho, e ele pula da cama, pega a sua pasta, passa por cima da esposa, não fala com ela, corre na cozinha e toma um café preto com pão, com manteiga, e vai tomando no carro, e a voz diz: ei, ninguém vive com gordura e carboidrato e cafeína, você precisa se alimentar, isso só está te matando, você não entende? Voz, não me enche o saco nesse mundo acelerado, isso é normal, todo mundo é assim. Você acha que as pessoas estão comendo agora? Café da manhã, voz, não perturba, é normal. E ele pega o carro para o trabalho, atrasado, dá uma trancada, leva uma trancada, ele xinga o primeiro, dá um cotoco para o segundo e vai. E quando chega no seu trabalho, cansado, exasperado, irritado, brigou no trânsito 2 vezes, entra, fala com umas pessoas, não fala com as outras, e pega o celular, chegou 20 minutos atrasado e está no celular, vendo piada, vendo futebol, e a voz não aguenta aquilo, e a voz diz: ei, você não trabalha para o dono dessa empresa, você trabalha para você, e você perdeu 20 minutos de trabalho, que você podia produzir, construir uma vida, uma carreira. Voz, não me enche o saco, é normal, olha todo mundo ali, está todo mundo brincando também, só eu agora tenho que ser o certinho nessa empresa, ninguém começa a trabalhar na hora, eu vou ter que trabalhar, não me enche o saco, voz. E ele passa mais tempo
e vai trabalhar. Realiza o mínimo necessário, entrega o mínimo necessário para não ser demitido, para não ter problemas. E quando dá 6 horas, a hora de ir embora, 6h15, ele enrola no trabalho, dizendo que é o contrafluxo. Mentira, é porque ele não tem prazer em estar na própria casa dele. E ele enrola mais um pouco e sai 7 horas, em vez de ir para casa, ele passa no primeiro bar, toma umas cervejas, paga cerveja para quem ele nem conhece, para ser o bonzão, e a voz diz: tu está com as contas atrasadas, pagando bebida para os outros. Não encha saco, voz, esse dinheiro é meu, é normal. E ainda passa no segundo bar, para tomar mais uma cerveja com outras pessoas que ele mal conhece, e dali ele sai para casa, cansado, cheirando a álcool, frustrado, não realizado. 8 horas ele entra em casa, e quando ele abre a porta, ele vê o filho dele, de 16 anos, no Free Fire. E de novo, o filho dele olha para ele e finge que não vê. Ele entra de novo, seu filho pequeno esbarra nele, e a filha é grosseira com ele. Essa é uma história, esse é um papel, essas são as narrativas desse cara. Agora eu quero fazer o seguinte: vamos manter os mesmos personagens, mas vivendo outros papéis, ok? Mesmos personagens vivendo outro papel, sim ou não? Então vamos lá, o João chega em casa, fala: João! O João chega em casa, abre a porta. Quando ele abre a porta, o filho que está aqui no headset, jogando online com os amigos, olha pro pai: gente, valeu, meu pai chegou, vou quitar. Quitar, no termo deles é sair. Vou quitar, valeu. E ele corre e abraça o pai. Ele abraça o pai, e o pai abraça o filho de 16 anos e beija na bochecha dele, solta a pasta e abraça. O filho olha para ele e diz: pai, tirei 9 em matemática, pai. O pai abraça: parabéns, campeão. Esse pai, o pai olha: perdi 2 gols, um foi pênalti, meu time quer me matar, pai. Ele abraça de novo e fala baixinho: filho, treine até se tornar. Sábado nós vamos treinar a tarde toda, filho. E o filho olha: valeu, pai. E quando eles estão abraçados, o pequenininho vem com o Indômino Rex, o Tiranossauro Rex, lutando os dois. E quando olha o pai, ele corre, e ele escala o pai, e abraça e se encaixa, e o pai e o irmão seguram ele. E nessa hora a voz vem, e sabe o que a voz diz? O que a voz diz? Isso é normal, isso é normal. E a filha, caminhando distraída no celular, olha e vê o pai e os irmãos: valeu, meninas, tô indo, meu pai chegou, quero estar com ele um pouco. Valeu, vou desligar. Abraça o pai, abraça os irmãos, e ela fica beijando o pai. E o irmão, para encher o saco, o irmão pequeno bota a mão aqui, tira a mão, menino. E eles ficam implicando e brincando com os outros. E a voz vem de novo e diz o quê? O que é que a voz diz? Fala assim: isso é, todo mundo, isso é normal. E quando ele está lá, com os 3 filhos, engatados, abraçados, a esposa ouve a voz da família. Olha da palavra, da sua família. A esposa ouve a voz da sua família. E ela olha o marido, e ela para, e ela contempla de longe seu marido, seus filhos abraçados. E ela se emociona. Não tem riqueza maior. E ela fica olhando o amor, o afeto, o carinho. E ela não aguenta, e ela vai, e ela abraça. É um abraço de como aquela galinha que cobre seus pintinhos com as asas. E ela abraça, e ela beija o filho, beija outro filho, beija a filha, e ela beija o marido. Ela beija o marido. E o pequenininho diz: é cá, mãe, cá. E eles saem conversando. Os filhos vão ficando, o mais velho vai, acompanha, falando do futebol, falando do pênalti que perdeu. E o pai entra, toma banho, e quando ele sai com a sua pasta, ele vai para a cozinha. Só que os seus filhos, 2 filhos, já pegaram seu prato, suco, goiabada, requeijão, já voltaram na mesa da sala. E ele come na mesa da sala, e sua família está à mesa. Tempo de mesa, mesa cura, mesa restaura. E eles comem ali, mesmo só ele comendo, eles brincam, eles riem, cada um fala do seu dia, e a voz vem dentro dele e diz: isso é normal, isso é normal. Um pai com seus filhos, sua esposa à mesa, isso é normal. E ele acaba de comer, e quando menos espera, a esposa, a filha já pega o prato e já leva para a cozinha, e ele abre a sua pasta, todas as contas. Ele não tem nenhuma conta vermelha, negativa, do lado esquerdo. As contas são todas positivas, do lado direito, todas pagas. E paga tudo. E ainda sobra 30% do seu rendimento mensal. E a voz diz: isso é normal. Sobrar dinheiro todo mês é normal. Fala: é normal. E ele satisfeito e feliz. E quem senta na mesa com um sorriso? Sua esposa. E ela abre um leque de prospectos de viagem de férias. Lá tem Orlando, tem o interior de São Paulo, tem Fazenda Mazarope, tem Aquapark em Fortaleza, tem o sítio do Titio. Para todas as possibilidades financeiras tem uma possibilidade de viagem. E eles escolhem a viagem, os filhos vêm, decidem, brincam, decidem juntos com a viagem de férias da família agora em dezembro. Eles têm dinheiro para isso,
eles têm amor, têm vontade de estar juntos. Isso é normal, isso é normal. Eles decidem, festejam, e o pai sai da mesa, põe os prospectos, já prepara tudo com a mãe, e ele pula o sofá e ele cai sentado de frente para a televisão. Todos, o filho mais velho e a filha já vêm com guaraná e pipoca, porque agora é sessão cinema, e eles vão ver Crude, no tempo das cavernas, ou vão ver Divertidamente, um filme que todos podem ver e se divertir. Eles assistem o vídeo, riem juntos, brincam juntos, e a voz está dizendo no coração e no ouvido dele: isso é normal. Fala para mim e diz: isso é normal. Fala para mim, turma, isso é normal. E eles acabam de assistir o vídeo, não são nem 9h30 da noite, porque aquele homem chegou cedo, porque ele não teve o que fazer, e ele vai para o seu quarto. Mas antes ele passa no quarto dos filhos, 2 filhos homens, senta na cama com eles, dá as mãos e faz uma oração juntos. A mãe chega e participa da oração, e aquela voz diz: isso é normal, isso é normal. O pequenininho está dormindo, ele senta do lado, passa a mão uma vez, 2, e ele está dormindo, mas com um sorriso de quem tem um sono guardado, de quem tem quem confiar, sabe que é protegido. Ele dorme assim, ó. E o mais velho arrumando a sua mala, a sua mochila para o dia seguinte, deita na cama, e o pai deita com ele na cama, papo cabeça, pai olhando para filho, e eles conversam sobre tantas coisas, e o pai faz carinho no filho, ele vai adormecendo, e o filho abre o olho assim e diz: obrigado, pai. E o pai: pelo que, filho? E o filho diz: obrigado, pai. E dá um beijo no pai, e a voz vem: isso é normal, isso é normal. E o pai deixa os 2 filhos dormindo e vai para o quarto da filha para dar boa noite, e está a mãe e a filha naquele papo cabeça de mulher para mulher. E senta, a filha olha para ele e diz: pai, eu estou com medo, o meu estágio naquela empresa tá desafiador, pai. E o pai diz: olha assim, fala, filha, fala mais, me conta. E a filha explica tudo, e ele vai conversando, dando alternativas, fazendo perguntas, e ela chega à conclusão do que ela tem que fazer. Ela respira aliviada e diz: obrigado, pai, agora eu sei o que eu tenho que fazer. A mãe admirada faz perguntas, ajuda, beija, e ele beija aquela filha, faz uma oração juntos, e deixa a mãe e a filha ali, porque tinha um papo cabeça que não acabou, e ele vai para o seu quarto. No quarto dele não tem televisão, não tem distração. Aquele quarto é local de sono e local de amor e sexo. Mais nada, é descansar e sexo. Aquele quarto serve para descanso e sexo. É um quarto que serve para comunhão, e não tem televisão naquele quarto que venha distrair. E ele está deitado, pronto para dormir. A esposa vai, escova os dentes, se perfuma, e ela deita na cama como um gatinho manhoso, faz e dá aquela alisada, e ele diz: essa alma que reza. E eles se amam. Talvez eles se amem só pegando na mão, talvez se amem encostando o pé um no pé do outro, talvez se amem dormindo abraçadinhos de conchinha, talvez se amem fazendo aquele sexo, né? Quarta-feira, feito. Sabe, para cumprir tabela, feito, não devo nada. Ou talvez eles façam sexo selvagem, subindo pelas paredes, arranhando a parede. Não sei como é o sexo, mas eles se amam. Isso é normal. E olha que era uma terça-feira, e eles dormem. Não, são 10h30, eles já estão dormindo. 11, menos antes das 11 estão dormindo. E quando eles acordam no dia seguinte, dispostos, felizes, fortes, ele vai para a academia, ela vai para o crossfit, ou ele vai para o crossfit, ela vai para a academia, ou vão correr juntos. E eles voltam a tempo ainda de deixar os filhos, 2 meninos no colégio, porque a menina vai sozinha. E no caminho eles vão cantando, eles vão brincando, eles vão falando das suas gratidões, e a voz vem e diz: isso é normal, isso é normal. E quando os filhos saem, não tem vergonha de beijar o pai nem beijar a mãe, e eles correm dando tchau, dizendo: eu te amo, pai, te amo, mãe. Isso é normal. E quando aquele homem volta, e depois ele vai para o trabalho, chega cedo, ele é referência, ele é o melhor, as pessoas confiam nele, ele gera resultados, ele é importante, ele inspira as pessoas no seu trabalho, por quem ele é, pelo que ele faz. E quando dá 6 horas, ele já fez tanto, produziu tanto, quem está pronto para ir, sabendo que dever cumprido. E quando ele sai do trabalho 6h15, 6h10, entra no carro, ele põe um treinamento do Paulo Vieira para ficar ouvindo. Isso é normal, isso é normal. E ele chega em casa, esse cara, cheguei rápido, não deu nem para acabar essa parte, passa mais 2 minutos no carro só para fechar aquele tema, desliga o carro, pega a sua pasta, e quando ele chega em casa, uma vontade de estar em casa, uma vontade de chegar em casa, porque é prazeroso estar em casa. E quando ele abre a porta, o filho que está no game: valeu, gente, meu pai quitou, vocês vão se lascar todinho, porque eu não vou jogar com vocês hoje, pode perder, turma, valeu, quitei. E sai, deixa a turma e corre pro braço do pai: pai, sou artilheiro hoje, pai, fui o artilheiro, nosso treino funcionou, pai. E a prova, filho, de física? Amanhã a gente conversa, né, pai? Amanhã a gente conversa, filho, dá um abraço. Isso é normal. Caraca, esse é o grande milagre que você pode conquistar aqui. Muita gente vai ganhar dinheiro, vai prosperar, mas esse é o verdadeiro milagre.
Essa é a verdadeira conquista. Essa é a verdadeira. Fala para quem está. Essa é a verdadeira conquista. O mundo hoje vive. Quem entende hoje o mundo muito confuso? Confuso, estranho. Tudo ofende, não pode falar nada. Quantas coisas você pensa que você não pode falar para ninguém? Quantas coisas você pensa e você sabe que você está certo, você tem que se calar. Nós vivemos um mundo da paralaxe cognitiva. Qual é o nome, gente? Quem consegue falar o nome disso? Esse nome estranho. Paralaxe cognitiva, entre tantas definições, é o distanciamento entre o fato que acontece, que a interpretação que a pessoa dá àquilo. Tipo assim, olha para a galinha e está achando que é um urubu. Cara, o fato diz que é uma galinha, mas eu estou vendo um urubu. Pronto, eu vejo o que eu quero. O pai berra, espanca o filho e diz que isso é educação. O pai vê um filho que não respeita nada, nem respeita ninguém, não respeita professor, não respeita amiguinho, e está achando que isso é legal. Paralaxe é quando o que está acontecendo está distante da sua interpretação. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? É como o caso do João. João tem uma família destruída, o primeiro João. Tem uma família completamente destruída e acha que aquilo é normal. Quantos aqui estão vendo coisas terríveis e estão achando que isso é normal? Eu vivi por 13 anos numa crise miserável financeira em todas as áreas e eu não tinha noção que aquilo era uma abominação, que estava tudo errado. Eu vivia dentro de uma paralaxe cognitiva. Quantos aqui estão vendo uma vida terrível, comportamentos terríveis, obscenos, imorais, disfuncionais e não percebem? Casamentos destruídos, filhos distantes e não percebe. A sua percepção sobre sua própria vida está distante do que está de fato acontecendo. Paulo, e o que causa essa paralaxe cognitiva? Olha para mim. Primeiro, as referências. Para onde tua casa, para onde você está olhando. Porque aquilo que você olhar mais se torna sua referência. Está olhando para porcaria, as porcarias se tornarão as suas referências. Andando com as pessoas erradas virarão as suas referências. E esse será o padrão de certo. A outra coisa que causa isso são as narrativas. O que você está ouvindo? Porque o que você ouvir frequentemente vai se tornar a sua referência. E a realidade não importa mais. A verdade, o que você vê, é alternativa e não tem importância. Importância é a loucura na qual você interpreta os fatos. Você precisa acordar. Sabe quem está ao teu lado? Você precisa acordar e salvar a tua geração, salvar a tua família, salvar teus filhos, salvar o teu casamento, salvar a tua própria vida. Fala isso para a pessoa. Então acorda e salva teus filhos, acorda e salva a tua família. Enquanto há tempo, sai dessa paralaxe cognitiva, toma a pílula azul, se liberta dessa matriz louca. Vamos voltar para o João. Qual das duas histórias você vem vivendo? Vamos olhar para a sua infância. Na sua infância, você viveu a primeira história do João na sua casa ou a segunda? Quem viu mais a primeira do que a segunda? Levanta, faz assim. Quem viu mais a primeira? Faz aí, faz assim para mim. Eu estou a perguntar, das duas histórias, quem na sua casa de infância viveu mais parecido com a história 1, daquele pai 1? Faz assim para mim. Faz assim. Você quer que seus filhos vivam isso? Então... E se você se enxerga, consegue se ver vivendo uma vida do modelo 2 do João, tempo de mesa com seus filhos, com a sua esposa, harmonia, respeito, amor, filhos perto e próximos, filhos educados, respeitosos, produtivos e felizes, uma vida farta, abundante, ou você se liberta da paralaxe cognitiva, você vai chamar as pessoas que estão vivendo uma vida plena de loucos.